Muito boa tarde a todos. Aproximam-se as 15 horas, onde nos vamos concentrando, acomodando para os nossos irmãos que ainda estão a entrar e entrar dentro deste espírito reparador neste mês tão bonito, o mês de dezembro, onde fazemos, em breve, celebramos 100 anos das aparições que deram origem a esta devoção que aqui nos une. Então, em silêncio e em profundo recolhimento, preparamos-nos então para começar este momento, tudo ele em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos todos? Então oferecemos, sobretudo, a nossa meditação que iremos fazer de seguida em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então podemos nos sentar. E hoje, no primeiro sábado de dezembro, o Santuário de Fátima propõe como catequese, neste primeiro momento, precisamente o texto da aparição de Pontevedra dos primeiros sábados, porque fará, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, 100 anos, de que Nossa Senhora e o Menino Jesus apareceram à Irmã Lúcia a pedir esta devoção. Então eu vou perguntar quem é que está aqui hoje pela primeira vez, se faz favor, levante o braço. Quem está aqui pela primeira vez, deixe-me ver, temos aqui algumas pessoas, do meu lado esquerdo, lá ao fundo também, muito bem, aqui do meu lado direito, temos uma ou duas pessoas ali atrás e aqui também à frente, muito bem. Pois então, sejam todos muito bem-vindos aos primeiros sábados vividos no Santuário de Fátima. E quem é que não está aqui pela primeira vez? Sim, gosto sempre de ver estas mãos no ar. Somos uma família que já há tantos anos, concretamente desde 2011, o Santuário de Fátima reúne nos primeiros sábados. Também saúdo aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Em Portugal e para esse mundo fora, chegam-nos testemunhos de tanta gente que em diversos países, nos diversos continentes, acompanham este programa dos primeiros sábados. Este primeiro momento, entre as 13 e as 13h30, não faz parte integrante da devoção dos primeiros sábados, mas é um momento que o Santuário proporciona aos peregrinos com o objetivo de irmos aprofundando a mensagem de Fátima. São 13 anos de aparições, de 1916 a 1929. Em cada primeiro sábado dedicamo-nos ou a uma aparição ou a um aspecto da mensagem de Fátima, e este ano estamos a seguir o ciclo das aparições de forma continuada. E preparamos tudo para que hoje, dezembro, meditássemos na aparição que ocorreu a 10 de dezembro de 1925, que é a aparição dos primeiros sábados. Como já dizia, celebramos este mês, em breve, 100 anos das aparições. E se estivermos atentos, todo o programa pastoral do Santuário de Fátima no próximo ano, direi mesmo nos próximos anos, é dedicado a este tema da reparação e dos primeiros sábados. Então, eu vou ler as aparições, disse bem, as aparições relativas ao
tema dos primeiros sábados. Houve uma em 10 de dezembro de 1925, onde Nossa Senhora e o Menino Jesus explicam à irmã Lúcia o que são os primeiros sábados, mas depois há uma outra que se dá no dia 15 de fevereiro de 1926, portanto uns meses depois, 2 meses mais tarde, onde Lúcia, já só com o Menino Jesus, tem também um encontro, há uma aparição, onde se explicam alguns aspectos relacionados com a devoção dos primeiros sábados. Vou ler e vou comentando devagarinho, com o tempo que temos, porque só este tema dos primeiros sábados daria possibilidade para fazermos um curso. Mas como só temos meia hora, iremos aproveitar o melhor que é possível. Então, a irmã Lúcia, a jovem postulante Lúcia de Jesus, está nas Doroteias, em Espanha, Pontevedra. As ordens religiosas tinham sido expulsas de Portugal em 1910, com a Revolução da República, e, portanto, os noviciados já não estavam em Portugal. Lúcia vai para a Espanha para começar a sua vida como religiosa doroteia. Rezava no seu quarto, quando lhe aparece, e passo a ler, a Santíssima Virgem, e ao lado, suspenso numa nuvem, um menino. A Santíssima Virgem põe-lhe a mão no ombro da irmã Lúcia e mostra ao mesmo tempo na outra mão um coração cercado de espinhos. O Menino Jesus fala e é o primeiro a falar. E deixem-me sublinhar que, ainda que o grande tema seja reparar o Imaculado Coração de Maria, vem o Menino Jesus e é o Menino Jesus o primeiro a falar. Iremos ver que o conteúdo das suas palavras mostra de uma forma clara que os primeiros sábados são vontade de Deus. Por isso, se aqui estamos, não é apenas porque Nossa Senhora pediu os primeiros sábados, é porque Jesus quer esta devoção. Então vamos ver as palavras do Menino Jesus, que apontando para o coração de Nossa Senhora, diz assim à Lúcia: tem pena do coração da tua Santíssima Mãe. Que expressão bonita. Jesus não diz, tem pena do coração da minha mãe. Diz, tem pena do coração da tua Santíssima Mãe. Vê-se que é vontade de Jesus crescermos nesta tomada de consciência de que Maria é nossa mãe. É nossa mãe na ordem da graça. Conquistou esta maternidade aos pés da cruz, quando Jesus lhe disse: mulher, eis o teu filho. E se o primeiro parto da Virgem Maria, o de Jesus, foi sem dor, o segundo parto, a nossa maternidade, Mãe Nossa, já foi com a dor aos pés da cruz. Então continua Jesus, tem pena do coração da tua mãe, que está coberto de espinhos. Obviamente é uma linguagem simbólica para exprimir a dor do coração desta mulher que sofre quando nós nos afastamos de Deus, que sofre com as nossas escolhas de pecado ou de rejeição do amor de Deus. Tem pena do coração da tua mãe, coberto de espinhos, que os homens ingratos... Interessante. A ingratidão, iremos ver como Nossa Senhora repete esta palavra, a ingratidão como forma de ofensa, como forma de dor que provocamos à nossa Mãe do Céu. Que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam e a seguir faz como que um lamento. E não há ninguém que faça um ato de reparação para os tirar. Então temos assim apresentado por Jesus a tónica dos primeiros sábados, reparar o Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Em seguida, diz a Santíssima Virgem, iremos seguir o mesmo método. Vou ler e explicar algumas ideias. Olha, minha filha, voltamos ao mesmo. Nossa Senhora quer que também cresçamos nesta consciência de que somos seus filhos,
na ordem da graça. É mesmo a nossa mãe espiritual. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Se a palavra que se repete é ingratidão, talvez somos convidados a aprender a gratidão. E o quanto sermos gratos consola o coração de Deus e de Nossa Senhora. De facto, eu creio, vou fazer uma pergunta, mas não quero que me respondam, está bem? É só para o vosso coração. Será que nós somos mais dados a lamentar e a queixar ou a agradecer? Eu não sei, mas eu penso que muitas vezes somos mesmo mais levados a queixarmos-nos. Ou porque chove, ou porque não chove. Ou porque temos muito que fazer, ou porque não temos nada que fazer. Ou porque ninguém nos liga, ou porque toda a gente nos procura e temos muitos e-mails para responder. Ou porque o mundo vai mal, ou porque não é verdade. Somos mais levados a esta onda de lamentações e de queixumes. Ou porque Deus não me ouve, ou porque Deus não me responde, ou porque Deus, ou porque eu peço e porque... Enfim, penso que estão a captar a ideia. Hoje somos desafiados a converter a lamentação em gratidão. Que tal começar a agradecer o dia que temos, a vida que vivemos, a saúde que vamos tendo ou quem sabe a doença, se nos aproxima mais de Deus. A agradecer as inúmeras graças que o Senhor nos concede. Creio que na dinâmica dos primeiros sábados está isto, um coração agradecido. E a seguir continua Nossa Senhora, tu, ao menos, vede-me consolar. E temos aqui um convite da Virgem Maria, parecido com o de Jesus, reparar, consolar, mas Nossa Senhora sublinha o papel que cada um de nós pode ter e que ninguém tem no nosso lugar. Tu, ao menos, vede-me consolar. E que lição teológica tão importante por detrás destas palavras. É que às vezes pensamos que Jesus, na cruz, nos salvou a todos. E é verdade. Mas o mais exato é pensar que Jesus nos salvou a cada um de nós todos. Tu, ao menos. Cada um de nós para Deus conta individualmente. Eu olho para vocês aqui presentes e não sei os vossos nomes. Sei de uma outra pessoa que já nos conhecemos há muitos anos. Não sei o vosso nome, não sei a vossa história. Não sei o que vos trouxe a este santuário, mas Deus sabe. Sabe cada um dos vossos nomes, das nossas histórias, das razões que nos trouxeram a este santuário. E Nossa Senhora, com esta expressão, tu, ao menos, vede-me consolar, diz que espera e que conta com o amor reparador que cada um de nós pode dar. Por isso, os que começamos hoje, em dezembro, os primeiros sábados continuarão em janeiro, fevereiro, março e abril. 5 meses. E Nossa Senhora conta com ao menos tu. Vê se fazes os primeiros sábados. E depois explica o que são. Uma intenção, 4 coisas, 5 meses, uma promessa. Vamos ver quais são as 4 coisas. Diz a todos aqueles que, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia. 4 coisas. Confissão, comunhão, meditação, 15 minutos nos mistérios do Rosário, 1 ou mais, e o terço, 4 coisas, com a única intenção de reparar o seu coração, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, Nossa Senhora diz, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Que enorme graça
para tão pouco. Por isso é que quando começamos a fazer os primeiros sábados e lhe captamos o sabor, não nos apetece parar. E tenho a certeza que muitos de nós aqui presentes já nem sabemos em que primeiro sábado estamos. É contínuo. Porque é um privilégio poder reparar e consolar Nossa Senhora. Muito maior do que, deixem-me dizer assim, do que a certeza de tê-la connosco presente no momento da morte. De seguida, e vou ler já a aparição de fevereiro, Lúcia está a limpar o quintal quando lhe aparece uma criança que ela pensava ser uma criança a quem tinha dito para ir pedir a Nossa Senhora o menino Jesus. Diz-lhe então: tens pedido o menino Jesus à Mãe do Céu? E a criança volta-se para mim e diz: e tu, tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? E nisto transforma-se no menino resplandecente. Então a Lúcia reconheceu que era Jesus. 15 de fevereiro de 26, há este diálogo entre Lúcia e o menino Jesus por causa de alguns aspectos do primeiro sábado. Jesus diz-lhe então: ó Lúcia, e tu, tens espalhado pelo mundo aquilo que a Mãe do Céu te pediu? E refere-se aos primeiros sábados, ao que a Lúcia responde: ó meu Jesus, bem sabeis que o meu confessor me disse, na carta que vos li, disse que era preciso que a visão se repetisse, que houvesse factos para ser acreditada, e a Madre Superiora sozinha a espalhar o facto não podia nada. E Jesus responde de uma forma maravilhosa: é verdade que a tua superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. E basta que o teu confessor te dê licença para espalhar a devoção e de que a tua superiora o diga, para que esta aparição seja acreditada até sem se saber a quem foi revelado. Duas ideias eu queria tirar daqui, meus irmãos. A Lúcia apresenta a Jesus a dificuldade que o seu confessor lhe pôs desta devoção. Diz: olha, é preciso que se dê sinais, que se confirme esta aparição, e a Madre Superiora sozinha não pode nada. E Jesus diz esta frase que é para nós: sozinha a Madre Superiora não pode nada, mas com a minha graça pode tudo. É mesmo um ato de confiarmos na vontade de Deus. E se Deus nos pede para fazer os primeiros sábados e para os espalhar, eu creio que o próximo ano será um ano de graça extraordinária nesta vivência dos primeiros sábados. Então, meus irmãos, não vale a pena colocarmos-nos a nós muitas dificuldades. E como é que vai ser? E como é que não vai ser? E vão acreditar e não vão acreditar? E como é que eu vou fazer? Vejam as palavras de Jesus: só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. E basta que ela te dê licença, até para que esta aparição seja acreditada, mesmo sem se saber a quem foi revelado. Ou seja, às vezes, diante dos pedidos do céu, nós queremos cumprir e colocamos-nos com muitas aflições e problemas, e como vai ser e não vai ser, e o que eu hei de fazer. E Jesus diz: confia, faz, que a seguir tocarei nos corações, mesmo sem saber como. Ou seja, a nós compete-nos obedecer com amor e com fé e deixar que Jesus fará a parte dele, de difundir esta aparição, mesmo sem saber como. Depois continua a Lúcia com questões práticas sobre os primeiros sábados. Mas olha, o meu confessor Jesus dizia na carta que esta devoção não fazia falta no mundo, que já havia muitas almas que vos recebiam nos primeiros sábados, em honra de Nossa Senhora e dos 15 mistérios. É que já havia o hábito de comungar 15 meses seguidos no primeiro sábado, mas era só a comunhão. E Jesus responde assim: é verdade, muitas almas começam, mas poucos acabam. E as que terminam, parece-me, diz Jesus, que é mais com o fim de receber as graças aí prometidas, e que me agradam mais
as que fizerem os 5 sábados com fervor e com o fim de reparar o coração de Maria, os que fizerem os 15 tíbios e indiferentes. Ou seja, Jesus convida-nos, através deste diálogo, a fazer os 5 primeiros sábados com amor, mais com o desejo de reparar o coração de Maria do que propriamente à espera da graça prometida. E depois continua a Lúcia: Jesus, muitas almas me têm dito que têm dificuldade em se confessar no primeiro sábado. Se vós permitisseis que a confissão fosse 8 dias antes, 8 dias depois? E Jesus responde assim: sim, pode ser de muito mais ainda. Contanto que estejam em graça no primeiro sábado, quando me receberem. E que nessa confissão tenham a intenção de reparar o coração de Maria. E diz a Lúcia, creio que estava a pensar em nós: ó Jesus, e as que se esquecerem de dizer a intenção de reparar o coração de Maria? E é curiosa a resposta de Jesus. Ele não diz, não faz mal. Não, diz assim: podem formar essa intenção na confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem para se confessar. Ou seja, é mesmo vontade de Deus que nos fixemos na intenção de reparar o coração de Maria. Portanto, em síntese, e para aqueles que estão aqui a primeira vez ou não, os primeiros sábados é esta devoção onde no primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses seguidos, e no sábado devemos comungar, rezar o terço e fazer a meditação, 15 minutos, com a intenção de reparar o coração de Maria. E a confissão pode ser feita hoje, 8 dias antes, 8 dias depois ou até mais, desde que seja uma confissão em cada mês, portanto, uma para dezembro, outra em janeiro, fevereiro, março, abril, e não nos esquecermos de oferecer em reparação ao coração de Maria. 2 ideias para irmos concluindo. Primeira, demos-nos conta da fascinante pedagogia espiritual da santidade contida nestes 4 pedidos. Reparem bem, a Virgem Maria pede-nos a oração do terço, 5 mistérios, é a base da mensagem de Fátima. Pede-nos 15 minutos na meditação dos mistérios do Rosário, onde os encontramos na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Meus irmãos e irmãs, é a primeira vez na história das aparições marianas onde é pedida meditação na Palavra de Deus. Estamos em 1925, 40 anos ainda para o Concílio Vaticano II. Aquele momento da Igreja onde a Igreja pede aos seus fiéis: leiam a Palavra de Deus, meditem, façam léxio divina. É que os católicos andávamos um pouco afastados da Palavra de Deus. E o Concílio Vaticano II é aquele momento da Igreja dos últimos séculos onde mais se insiste na meditação na Palavra de Deus. E Nossa Senhora vem pedi-lo 40 anos antes. 15 minutos de companhia meditando nos mistérios do Rosário. A oração do Rosário, a meditação e a vida sacramental, a confissão e a comunhão. Reparem quanto pode mudar um percurso espiritual se nos começamos a confessar todos os meses. É ou não é verdade? Quanto muda uma vida se nos aproximamos da Eucaristia com este amor reparador. Portanto, os primeiros sábados como uma grande escola de espiritualidade, com a Virgem Maria por mestra. E vou tomar estes 5 minutos para partilhar convosco a outra grande lição dos primeiros sábados, que é precisamente a intenção reparadora. Porque esta insistência de Jesus em repararmos o coração de Maria, tanto que se nos esquecermos numa confissão de oferecer, Ele pede para oferecer
na confissão seguinte. Em primeiro lugar, é porque a intenção com que fazemos as coisas mobiliza o nosso agir, foca o nosso desejo interior. Por isso é muito importante termos claro a intenção. A reparação em Fátima está presente do princípio ao fim das aparições e tem uma dupla dimensão: consolar e reparar. Consolar, como aqui Jesus diz, tem pena. E quando eu vou consolar alguém, quando eu vou junto de Maria para a consolar, então quer dizer que estou a pensar mais nela do que em mim. Mais em tomar consciência de que o seu coração está coberto de espinhos do que a pensar nas minhas intenções. E isto é uma forma de amar. É amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre as minhas intenções. Mas a reparação é um conceito teológico que ainda estamos a aprofundar e a refletir. Foi-nos elucidado pelo Papa Francisco numa catequese em 2019, uma catequese para a Quaresma. Enfim, elucidado pelo Papa Francisco e por tantos teólogos. É talvez a forma mais desafiante de percebermos o que é a reparação, mas vou partilhar convosco, simplificando, correndo todos os riscos da simplificação. Mas aqui vamos nós. Olhando etimologicamente para a palavra reparar, reparar quer dizer reconstruir, restaurar. Quando é que eu reparo alguma coisa? Quando essa coisa está destruída, está rompida. Ora bem, se formos até ao paraíso, ao Éden, as relações antes do pecado que o primeiro par humano tinham com Deus, uns com os outros e com a natureza, eram em harmonia, pacíficas, imediatas. Com o pecado, diz-nos o autor do Gênesis, quebram-se estas três relações. E a relação com Deus é quebrada, está explícita na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Rompe-se a relação com Deus. A relação entre o ser humano é quebrada e está registada na morte de Abel por Caim. Caim mata Abel. Rompe-se a relação da fraternidade. E a relação com a natureza é quebrada e vemos no dilúvio universal, Noé. Ou seja, o pecado quebra a minha relação com Deus, a minha relação com os irmãos e com a natureza. Diz-nos o Papa Francisco, era assim até ao mistério pascal. Na paixão, morte e ressurreição de Jesus, Jesus restaura estas três ligações. E somos verdadeiramente filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e até a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que o ato reparador de Cristo na cruz, o único ato reparador, restaura a minha relação com Deus, sou filho de Deus, a relação uns com os outros, sou irmão e irmã, e a natureza beneficia desta reparação. Quer dizer que de cada vez que cada um de nós faz um ato de reparação, e os primeiros sábados é um preciosíssimo momento de reparação, estou em união com Cristo no seu mistério pascal, a ajudar a restaurar a relação com Deus, com os irmãos e com o cosmos, que ainda hoje são prejudicadas pelo pecado. Quer dizer que com cada ato de reparação, com cada primeiro sábado, eu demonstro que amo a Deus acima de todas as coisas, até das minhas próprias intenções, pela dinâmica da consolação, e exprimo que amo os outros como a mim mesmo, participando do mistério pascal, como ainda agora vos expliquei. Que privilégio, meus irmãos e irmãs, podermos entrar dentro desta dinâmica da salvação com a nossa pequenina cooperação, consolar o coração da nossa mãe, crescer em santidade por este itinerário de espiritualidade que são os primeiros sábados. Que Nossa Senhora, que o Espírito Santo
por intercessão de Maria, nos ajude a perceber a graça maravilhosa que temos à nossa disposição de, em cada primeiro sábado, responder ao pedido do menino Jesus e, com ele, consolar o coração da nossa mãe. Em silêncio, aguardemos a presença de Jesus sacramentado e preparemos o nosso coração para a meditação. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Jesus está realmente presente no meio de nós, na sua presença eucarística. E queremos aprender dele, segundo o seu pedido, este desejo de consolar o coração imaculado de Maria. E hoje vamos contemplar o quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Diz-nos o texto de Lucas: os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando fez 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Completados os dias, quando regressavam a casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando que ele estava na caravana, percorreram um dia de caminho e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E aconteceu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a interrogá-los. Todos os que o ouviam estavam espantados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo ficaram perplexos e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele disse-lhes então: Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhes disse. Desceu então com eles, foi para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. A primeira ideia que guardamos hoje é esta: à procura de Deus. Penso que não há nada mais importante do que procurar o Senhor na nossa vida. E a busca que dele fazemos, o esforço que colocamos na sua procura, diz bem quem é Jesus para nós. Maria e José alteraram todo o percurso da peregrinação, voltando para trás, porque o tinham perdido. Jesus era tudo para eles. Será que Ele é tão importante para nós, até ao ponto de, por vezes, aceitarmos alterar o percurso da nossa vida só para o encontrar? E encontraram-no após 3 dias. Curioso que a lei judaica pede que as famílias de Israel vão 3 vezes por ano a Jerusalém, por altura das 3 grandes festas, a Páscoa, Pentecostes e a Festa das Cabanas. São Lucas situa as primeiras palavras de Jesus no Evangelho pela festa da Páscoa.
Ou seja, esta é a primeira Páscoa que Jesus vive e a partir daqui estende-se um arco até à sua última Páscoa. Por isso os 3 dias que demoraram no encontrar são vistos como os 3 dias entre a morte e a ressurreição. De facto, quanto mais uma pessoa se aproxima de Jesus, mais fica envolvida no seu mistério pascal, na sua paixão, como nos diz o Papa Bento XVI. Assim, em silêncio, no meu coração medito, perguntando: como procuro o Senhor? Qual o esforço da minha busca de Jesus? E como assumo com serenidade e com paz que seguir Jesus implica participar no seu mistério pascal, implica o mistério do sofrimento. Pensemos em silêncio enquanto adoramos o Senhor. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a procurar-te na nossa vida. Jesus, ensina-nos a encontrar-te na oração. Jesus responde a Nossa Senhora: por que me procuráveis? Não sabíeis que devia ocupar-me das coisas de meu Pai? Este é o centro do nosso relato. Daqui se percebe que as coisas do Pai, a vontade do Pai, são para Jesus a prioridade fundamental, que ultrapassa qualquer outra exigência. A sua missão, a missão que o Pai lhe confia, vai levá-lo a romper até os laços familiares. Esta é a chave para entender toda a vida de Jesus.
Ele veio ao mundo por vontade do Pai, com um projeto de salvação. Foi para cumprir a vontade do Pai que entrou na nossa história e veio ao nosso encontro. Que grande lição para nós! Antes dos laços afetivos que nos unem uns aos outros, antes de qualquer tipo de realização pessoal, antes de qualquer negócio ou projeto, deveria estar o projeto de Deus sobre nós, a sua vontade, a vontade do Pai. Por isso somos convidados a pensar em silêncio. Por onde me está a conduzir o Senhor neste momento concreto da minha vida? Que projeto tem Deus para mim agora? Será que na minha vida dou espaço para as coisas de Deus e para que eu me ocupe das coisas de Deus? Ou só me ocupo com as minhas coisas? Pensemos no silêncio do coração, contemplando o Senhor que nos olha com tanto amor. Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a ver a vontade do Pai. Jesus, ajuda-nos a fazer a vontade do Pai.
Continua São Lucas registando que São José e Nossa Senhora não compreenderam as palavras que Jesus disse. Seus pais não entendiam todas as coisas de Jesus. Não entendiam todas as palavras. Fizeram uma peregrinação de fé como a nossa. As palavras de Jesus são sempre maiores do que a nossa razão. Superam sempre de novo a nossa inteligência. Somos, pois, convidados a reconhecer a grandeza de Deus e do seu mistério. E acreditar significa submeter-se a esta grandeza e crescer pouco a pouco com ela. Mas continua dizendo que Jesus foi com eles para Nazaré e crescia. Lucas descreve assim duas peregrinações, uma de Nazaré a Jerusalém e uma de Jerusalém a Nazaré. Jerusalém, o lugar do templo, da casa do Pai. Nazaré, o lugar do cotidiano, da vida simples de família. Jerusalém e Nazaré representam então os dois polos entre os quais deveria bater o coração de cada família. Ocupar-se das coisas de Deus e cuidar daqueles que lhe são confiados. Ocupar-me das coisas de Deus e ocupar-me das coisas da minha família. Saber unir Nazaré e Jerusalém, o cotidiano e o eterno, as coisas daqueles que me pertencem e as coisas de Deus. O cotidiano simples e humilde de cada casa, de cada família e o desenrolar-se da grande história da salvação, dom do Espírito Santo que conta com cada um de nós. Este é o caminho da nossa santidade. Saber unir Nazaré e Jerusalém. Saber unir a santidade do nosso cotidiano com a santidade do louvor que damos a Deus, até que sejam um único lugar, o lugar de Deus e o lugar do nosso coração. Por isso, pensemos em silêncio. Será que há uma separação muito grande entre a minha vida de fé e a minha vida cotidiana? Entre a minha Jerusalém e a minha Nazaré? Ou tendo cada vez mais para a unidade? Como valorizo a minha família, o tempo que passo com os meus filhos, com o meu marido, a minha esposa? O que posso fazer para dedicar mais tempo, ou um tempo com maior qualidade, à Nazaré onde habito, a fim de que quando subir a Jerusalém seja mais coerente o que dou a Deus? Pensemos no silêncio do nosso coração, como caminhamos na nossa vida entre Jerusalém e Nazaré, entre o lugar de Deus e o lugar da minha família.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, nós te confiamos as nossas famílias. Jesus, ensina-nos a fazer a vontade do Pai. Em profundo silêncio, aguardemos a bênção do nosso Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos dais a graça de acreditar e proclamar que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e por nós morto na cruz, está presente no Santíssimo Sacramento. Fazei-nos encontrar nesta fonte divina o fruto da eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima,
Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Desejamos a todos um bom regresso a vossas casas, uma boa vivência do tempo do Advento, quando chegar um Feliz Natal e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser, que já será no próximo ano.